Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Matemática Fácil, tudo bem? Meu nome é Felipe Cagliari. Vamos aqui resolver uma questão de geometria hoje, que caiu no OBM do ano de 2010, é a questão 2, tá bom? Então, a questão fala o seguinte, ó, seja BCD um paralelogramo e gama uma circunferência circunscrita ao triângulo ABB, tudo bem? Então você tem ABCD é um paralelogramo, tá? Então você tem aqui um paralelogramo ABCD. E gama é a circunferência circunscrita ao triângulo ABB, ou seja, é a circunferência que passa pelos pontos A, B e D. Tudo bem? Aí ele fala o seguinte, ó, seja E e F as interseções de gama com as retas BC e CD. Então, ó, E é a interseção de gama com a reta BC. Então, você tem a reta BC aqui, tá? E essa reta BC vai intersectar gama no ponto E e no ponto B. Beleza? E F é as interseções de gama com a reta CD. Né? Então, você tem a reta CD aqui, ó. Então, F vai ser essa interseção aqui, tudo bem? Que vai ser a interseção do círculo gama com a reta CD. Beleza? Respectivamente. Aí ele pede para provar o seguinte, ó. Prove que o circuncentro de CEF está sobre gama. Então, aqui, ó, você tem o triângulo CEF, tá bom? E você tem o círculo que circunscreve a esse triângulo CEF. Tá vendo? O circuncentro desse triângulo vai ser o centro do círculo. Beleza? Então, a gente tem que provar que o centro do círculo, desse círculo azul aqui, que é o círculo que passa pelo ponto C, E e F, é um ponto sobre gama. Tudo bem? É um ponto sobre a circunferência preta. Então, é isso que a gente tem que provar. E agora a gente vai para o GeoGebra, tá bom? Para construir essa figura. Beleza? Então, aqui você tem um paralelogramo no GeoGebra, ó, o paralelogramo ABCD. Tudo bem? Aqui você tem a circunferência gama. Ó, vamos pegar a circunferência gama aqui. Beleza, pessoal? E ali, você vai ter também os pontos E e F. Então, aqui você vai ter o ponto E e o ponto F, beleza? Você vai ter o triângulo SEF, tudo bem? E queremos mostrar que o centro do círculo que passa pelos pontos C, E e F vai ser um ponto sobre a circunferência gama. Beleza, pessoal? Então, se você se interessou por esse desafio, eu sugiro que você pause o vídeo e tente fazer, tá bom? Se você já tentou e não conseguiu, a gente vai atacar esse problema agora. Enquanto a gente atacar esse problema, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse a curtida e seu comentário, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Então, pessoal, para a gente resolver esse problema, a gente vai pegar um ponto de gama e vai mostrar que esse ponto que a gente vai estar pegando vai ser o centro do círculo que passa pelos pontos E, F, C. Tudo bem? Para isso, não vai ser qualquer ponto que a gente vai pegar. Olha só o que a gente vai fazer. A gente vai traçar uma perpendicular ao segmento EF passando pelo ponto A. Tudo bem? Ó? Então, traçando uma perpendicular ao segmento EF passando pelo ponto A. Tudo bem? Essa perpendicular vai tocar o segmento EF no ponto H e vai tocar o círculo gama no ponto G. Tudo bem? A gente vai mostrar que esse ponto G que vai ser o centro do círculo que está de azul. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Ó, então, aqui a gente traçou uma perpendicular passando pelo ponto A, tudo bem? Uma perpendicular ao segmento EF, passando pelo ponto A. Então, esse ângulo AHE vai ser um ângulo de 90 graus, tudo bem? E a gente vai ter que mostrar que esse ponto G aqui é o centro que está do círculo de azul. Beleza, pessoal? Então, para isso, a gente vai focar agora em algumas figuras, ó, em algumas propriedades dessa figura, tudo bem? Então, a primeira propriedade que a gente vai mostrar é esse círculo, a gente vai ter que focar aqui nesse quadrilátero aqui, que é o quadrilátero ABFD, tudo bem? O que ele tem de especial? Ó, vamos chamar esse ângulo aqui, ó, de alfa, tudo bem? Que é o ângulo BAB. Então, vamos chamar esse ângulo de alfa. A gente tem que o quadrilátero ABCD é um paralelogramo. Então, o lado AB vai ser paralelo ao lado CD, tudo bem? Então, o lado AB vai ser paralelo ao lado CD, beleza? E o segmento FD está sobre o lado CD.
Logo, a gente tem que o segmento FD é paralelo ao lado AB. Tudo bem? Então, a reta FD é paralelo ao lado AB. Então, isso caracteriza o que? Um trapézio. Tudo bem? Então, o FD é paralelo ao lado AB. Isso faz com que o quadrilátero ABFD seja um trapézio. Tudo bem? Quais são as bases desse trapézio? A base é a base maior, é AB, e a base menor é FD. Tudo bem? E, além disso, além de ser um trapézio, esse trapézio aqui é um trapézio inscritível, ou seja, os vértices dele, que é o ABCD, que é o ABFD, né, está sobre o círculo gama. Tudo bem? Então, isso se trata de um trapézio inscritível. E a gente vai provar agora que todo trapézio inscritível é isósceles. Como é que a gente faz para provar isso? Olha só. Observe que esse ângulo aqui, se esse ângulo aqui mede alfa, né? O ângulo BAB mede alfa, tá certo? O ângulo que está em vértice D, ou seja, o ângulo ABF, vai ser um ângulo de 180 menos alfa. Por quê? Porque, olha só, a reta CD, né? A reta CD aqui é paralela à reta B. Tudo bem? Então, se são paralelos, né, pela relação de reta paralela cortada por uma transversal, né? Nesse caso, a transversal vai ser a reta AB aqui, né? Você vai ter que esses dois ângulos aqui vão formar ângulos suplementares. Tudo bem? Tá certo? Então, se esse ângulo aqui mede alfa, esse ângulo aqui também tem que ser o quê? Tem que ser 180 menos alfa. Uma outra explicação para isso é a seguinte, ó. Como o quadrilátero ABCD é um paralelogramo, a gente sabe que ângulos adjacentes num paralelogramo somam o quê? 180. Como esse ângulo aqui, ó, o ângulo BAB e esse ângulo ABC são adjacentes no paralelogramo ABCB, né? Você tem que a soma desses dois tem que dar o quê? Tem que dar 180. Então, você tem aqui, ó, esse ângulo tá alfa, medindo alfa, com mais esse ângulo aqui tem que dar 180. Logo, esse ângulo aqui tem que ser 180 menos alfa. Tudo bem? A gente está provando que esse trapézio inscritível aqui, que todo trapézio inscritível é isósceles. Tudo bem? Então, a gente vai provar isso agora. Ó. Como esse ângulo aqui é 180 menos alfa, e como esse trapézio ABFD ele é inscritível, a gente tem que a soma dos ângulos internos, né? Os ângulos opostos no quadrilátero inscritível tem que ser o quê? 180. Tudo bem? Então, se aqui é 180 menos alfa, esse ângulo FBA aqui também tem que ser o quê? Tem que ser alfa. Tudo bem? Por quê? Porque a soma desse com esse tem que dar 180. Como aqui é 180 menos alfa, para 180, aqui vai ter que ser alfa também. Tudo bem? Então, a gente sabe que no quadrilátero inscritível a soma dos ângulos opostos é 180. E como aqui é 180 menos alfa, aqui também tem que ser alfa. Tudo bem? Certo? Agora, a gente tem o quê? A gente tem um trapézio, olha só, a gente tem um trapézio, que esse quadrilátero ABFD aqui é um trapézio, né? De bases AB e FD, né? E os ângulos adjacentes à base AB são iguais. Isso faz com que esse trapézio seja isósceles, não é? Logo, a gente tem o seguinte, que todo trapézio inscritível no círculo é isósceles. Tudo bem? E no trapézio isósceles, os lados não paralelos, que no caso aqui a gente tem o lado BF e o lado AB, têm a mesma medida, né? Então aqui o lado BF e o lado AB vão ser iguais. Então esse lado aqui, ó, BF, também vai medir o quê? 2 pauzinhos. Tudo bem? E além disso, a gente sabe também que no trapézio isósceles, a gente sabe que as diagonais também têm a mesma medida. Então, essa diagonal AB aqui, ó, essa diagonal BB, né, vai ser igual à diagonal AF. Tudo bem? Então, BB vai ser igual a F. Então, aqui você tem que BD é igual a F.
Tudo bem? Isso tudo explorando as propriedades da figura. Lembrando que a gente quer provar que esse ponto G aqui é o centro do círculo que está de azul. Tudo bem? Além disso, a gente tem o seguinte, ó. A gente vai esquecer agora esse quadrilátero aqui, que é o quadrilátero ABFD, tudo bem? E vai focar agora no outro quadrilátero, que esse quadrilátero está de verde aqui, ó, que é o quadrilátero AEBB, tudo bem? Esse quadrilátero AEBB também tem uma propriedade especial, ó. Qual é a propriedade especial dele? Veja bem, o lado AD é paralelo ao lado BC. Por quê? Porque o quadrilátero ABCD é um paralelogramo, né? Então, os lados opostos no paralelogramo são paralelos. Então, logo, AD é paralelo ao ABC. Tudo bem? Só que a gente sabe que o ponto E, B e C são colineares. Tudo bem? Logo, a reta BE coincide com a reta BC. E a reta BC é paralelo ao segmento AB. É paralelo ao segmento AB, tudo bem? Então, isso faz com que o segmento BE seja também paralelo ao segmento AB. Tudo bem? Logo, esse quadrilátero AEBB também é um trapézio. Por quê? Porque BE é paralelo ao AB. E ele também é inscritível no círculo gama. Logo, esse trapézio também é isósceles. O quadrilátero AEBB é um trapézio isósceles. Tudo bem? E como o trapézio é isósceles, os lados não paralelos, né, são o quê? Tem a mesma medida. Então, esse lado BB aqui vai ser igual a esse lado AE aqui, tudo bem? Então, aqui você vai ter a mesma medida para BB e AE. Tá certo? Então, aqui você tem que BD vai ser igual a E. Ó, BD vai ser igual a E, tudo bem? Que também vai medir um pauzinho, né? Só que a gente tem o seguinte, ó, BB igual a E e AF igual a BB. Então, a gente tem que AF é igual a BB e BB igual a E. Logo, AF é igual a E. Tudo bem? Ó, AF é igual a E. Então, você tem que o segmento AE vai ser igual ao segmento AF, né? Então, agora a gente surgiu aqui um triângulo isósceles, ó. Olha só para esse triângulo que está de azul aqui, ó. Esse triângulo que está de azul, a gente tem que AE é igual a F, ele é o quê? Ele é isósceles, não é? E qual é a base desse triângulo isósceles? É o lado EF. Tá certo, pessoal? O lado EF é a base desse triângulo isósceles. E além disso, o ângulo AHE é um ângulo de 90 graus. Portanto, esse segmento, essa reta AH aqui, ó, né, é uma altura desse triângulo isósceles. E essa altura é relativa à base. E a gente sabe que no triângulo isósceles, a altura relativa à base coincide com o quê? Com a mediatriz da base, não é? Com a mediatriz da base. Então, essa reta HA, né? Vai ser o quê? Vai ser uma mediatriz de que segmento? Do segmento EF. Tudo bem? Segmento EF. Como esse ponto G pertence à reta AH, então esse ponto G também está sobre a mediatriz do segmento EF. Logo, a distância de G a F vai ser igual à distância de G a E. Tá vendo? Ó? Então, essa distância de G a F aqui vai ser igual à distância de G a E. Para mostrar que esse ponto G é o centro do círculo que está de azul, que passa pelos pontos E, F e C, né? E, F e C, basta mostrar agora que o segmento GC vai ser igual ao segmento GF. Tudo bem? Que aí esse ponto G vai ser o centro do círculo. Beleza, pessoal? Vamos analisar mais esse triângulo aqui, ó. Analisando mais esse triângulo que está de azul, olha só o que acontece. Ó, a gente tem o seguinte. Esse ângulo que está aqui, que vai aparecer aqui agora, ó, né? Que é o ângulo AEF, tudo bem?
ele está inscrito numa corda AF, na corda AF. E essa corda F tem medida de um pauzinho. Olha só, essa corda F tem medida de um pauzinho, tudo bem? Além disso, esse ângulo BAD, aqui, ó, que mede alfa, também está inscrito numa corda de um pauzinho, que é a corda BB, ó, que também tem medida de um pauzinho. E a gente sabe que no círculo, né, duas cordas, os ângulos que se inscrevem, né, que estão inscritos em cordas de mesmo tamanho, né, são iguais. Tudo bem? Então você tem o círculo gama, né? Você tem as cordas AF e a corda BB, que tem a mesma medida, e os ângulos que estão inscritos nessas duas cordas são iguais. Logo, esse ângulo AF, esse ângulo AEF, né? Esse ângulo AEF, que está inscrito na corda F, né? Vai ser igual a esse ângulo BAB, que está inscrito na corda BB, né? Porque a corda F e a corda BB têm a mesma medida, né? Então, o ângulo AEF, né, que esse ângulo está aqui, vai ser igual a esse ângulo BAB, né, que também vai medir alfa. Tudo bem? Então, aqui vai medir alfa e aqui vai medir alfa. Como esse triângulo AFE, né, ele é isósceles, né, com AF igual a E, então esse ângulo que está em F aqui, ó, também vai ter a mesma medida alfa. Tudo bem? Lembrando que a base desse triângulo, do triângulo isósceles AF, né, vai ser a base EF, né? Vai ser a base EF. Então, os ângulos adjacentes à base têm a mesma medida. Então, esse ângulo que está em F aqui vai ser igual a esse ângulo que está em E, que também vai ter medida de alfa. Tudo bem, pessoal? Certo? Além disso, a gente sabe que no triângulo isósceles, a altura relativa à base é também bissetriz do ângulo de vértice em A. Tudo bem? O ângulo de vértice, do vértice, né? Então, a altura relativa à base é a bissetriz do ângulo vértice no triângulo isósceles, né? E o ângulo vértice nesse triângulo aqui está no vértice A. Tudo bem? Então, a gente sabe que essa altura relativa à base coincide com a bissetriz. Então, como esse segmento AH aqui vai ser bissetriz desse ângulo que está em vértice A aqui, ó. Tudo bem? Logo, esse ângulo GAF, né, que eu vou chamar ele de θ, né, vai ser igual a esse ângulo EAG, que também vai ser θ. Tudo bem, ó? Por quê? Porque esse segmento AH aqui é bissetriz desse ângulo que está em vértice A, ou seja, esse ângulo é AF, beleza? Visto que no triângulo isósceles a altura também coincide com a bissetriz, beleza? Então, a altura relativa à base é F, né? Também vai ser a bissetriz no triângulo isósceles. Então, esse ângulo F, esse ângulo GAF, vai ser igual a esse ângulo EAG. Tudo bem? Então, aqui vai medir θ e aqui vai medir θ também. Beleza, pessoal? Agora, foca nesse triângulo que está de verde, ó. Esse triângulo que está de verde, o que ele tem? Ele é isósceles, por quê? Porque o BC, o BF, tá igual a BC, tá vendo, ó? Beleza? O BF é igual a BC, né? Visto que o BC é igual a AB, tá vendo, ó? O BC é igual a AB. Por quê? Porque você tem um quadrilátero que é um paralelogramo, né? ABCD, tudo bem? E o AB e o BC são o quê? São lados opostos nesse paralelogramo, tá certo? Então, você tem que o AB vai ser igual a BC. Só que AB também é igual a BF, né? E logo, a gente tem que BF vai ser igual a BC, tudo bem? E como esse quadrilátero ABCD aqui é um paralelogramo, né? A gente tem o seguinte, ó. A gente tem que esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo BAD, ó, como esse quadrilátero ABCD é um paralelogramo, né? A gente tem que o ângulo BAD vai ser igual ao ângulo DCB, né? Ou BCD, né? Por quê? Porque esses dois ângulos são opostos, né? No paralelogramo. Então, esse ângulo BCD aqui, ó, também vai medir alfa. Tudo bem? Tudo bem? Por quê? Porque esses dois ângulos são opostos nesse quadrilátero, no paralelogramo ABCD, né?
Então, se esse ângulo aqui em A mede alfa, então esse ângulo que está em C também vai medir alfa. Tudo bem? E como esse triângulo de verde aqui, que é o triângulo BFC, ele é isósceles, né? Com BF igual a BC, né? Quem é a base desse triângulo isósceles? É o lado FC, né? E a gente sabe que os ângulos adjacentes à base no triângulo isósceles são iguais. Então, esse ângulo aqui também vai medir alfa. Tudo bem, pessoal? Esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo BFC, que é o outro ângulo adjacente à base, também vai medir alfa. Beleza? Então, opa, aqui você tem triângulos semelhantes, né? Esse triângulo que está de azul é semelhante a esse triângulo que está de verde. Por quê? Porque você tem, ó, no triângulo de azul tem dois ângulos medindo alfa. No triângulo de verde também tem dois ângulos medindo alfa. Então, pelo caso ângulo, eles vão ser o quê? Eles vão ser semelhantes. Logo, o ângulo que falta nesse triângulo de verde é igual ao ângulo que falta nesse triângulo de azul. Tá vendo, ó? Então, você tem que esse ângulo aqui, ó, o ângulo FBC, que está no triângulo de verde, né? Que a gente vai mostrar aqui agora, né? Que é o ângulo FBC, ele vai ser igual ao ângulo EAF, né? No triângulo de azul, né? Por quê? Porque se esse ângulo aqui, se esse ângulo mede alfa, esse mede alfa, e esse ângulo aqui, FEA, mede alfa, e esse ângulo está em vértice C também mede alfa, então o que falta nesse triângulo de verde é igual ao ângulo que falta nesse triângulo de azul, né? Então, portanto, esse ângulo FBC aqui, ó, vai ser igual a esse ângulo EAF, tudo bem? Se aqui é θ com mais θ, que é 2θ, né? O ângulo EAF é 2θ, tudo bem? Porque é θ com mais θ, esse ângulo FBC também vai ser 2θ. Tudo bem, pessoal? Então, esse ângulo está de azulzinho aqui, FBC, mede 2θ. Beleza? Agora, foca nesse quadrilátero inscritivo aqui, ó, que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Foca nesse quadrilátero inscritivo que está de rosa aqui, ó. Beleza? Esse quadrilátero está inscrito no círculo de gama. Tudo bem? Certo? E o ângulo que se opõe à corda FG, né? É esse ângulo que está de θ aqui, ó, que é o ângulo GAF. Tá vendo, ó? O ângulo está escrito na corda FG, tá vendo, ó? E também temos um outro ângulo escrito na corda FG, que é esse ângulo que vai aparecer aqui agora, ó, que é o ângulo FGB, não FBG, ó, tudo bem? Esse ângulo FBG aqui também está escrito na corda FG, que também vai ter a mesma medida de ângulo θ. Então, aqui vai ser θ, esse ângulo θ. Então, aqui o ângulo FBG vai ser igual ao ângulo GAF, né? Porque também estão escritos na mesma corda. Tudo bem? Então, aqui também vai ter um ângulo medindo θ, ó. Só que como esse ângulo FBC aqui é 2θ, né? Como esse ângulo FBC aqui é 2θ, e você tem que o ângulo FBG é θ, né? O que falta aqui, que é o ângulo GBC, também vai ser um ângulo medindo θ. Então, aqui você tem que, esse segmento BG aqui, ó, né? Vai ser a bissetriz desse ângulo que está em vértice B. Tudo bem? Certo? Logo, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem que a reta BG, ó, a reta BG é bissetriz do ângulo FBC. Só que, observe o seguinte, esse triângulo T2 aqui, ele é um triângulo isósceles, né? E o vértice desse triângulo isósceles está em B. E a reta BG é bissetriz desse ângulo que tá em vértice B, né? Que é o ângulo FBC. E além do mais, o lado FC, lá, ó, o lado FC do triângulo isósceles, né? Ele é a base desse triângulo, né? Portanto, essa reta BG aqui é a bissetriz relativa à base, não é? E a gente sabe que a bissetriz relativa à base no triângulo isósceles é o quê? É a mediatriz da base, não é? Portanto, G também pertence à mediatriz da base FC. Logo, o segmento GC é igual ao segmento FG.
E isso conclui a prova. Por quê? Porque o segmento GC é igual ao segmento FG e o segmento FG é igual ao segmento GE. Ó, porque FG é igual a GE. Tudo bem? Logo, você tem que esse ponto G aqui tem que ser o centro do círculo que está de azul. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo, onde a gente vai resolver mais uma questão de geometria, tá bom? E até lá. Valeu, tchau!